Falei, por quê? Ele diz, olhe você. Eu olho para minhas duas pernas dentro d'água, parecem duas lanternas acesas. Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 11. O texto sagrado diz assim: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. 11. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pai, nós declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, para que mais uma vez a gente possa ter mais do que uma palestra, mais do que um discurso. Nós oramos que, além da compreensão da Tua palavra, e pedimos que essa não seja só racional, que ela venha pela luz, pela revelação do Teu Espírito, o Espírito Santo da verdade. Nós oramos que, além da compreensão, haja aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Nós oramos que, junto com a Tua palavra e a aplicação dela, venha o Teu toque. Nós sabemos que estamos num ambiente profético diferenciado. Nós sabemos que é um tempo não só de restauração, mas de intensificação no nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Mas nós oramos que nessa noite, de uma forma especial, o Senhor nos leve a um lugar mais profundo, não apenas de entendimento, mas de correspondência contigo, para que o Teu plano e o Teu propósito se cumpram na nossa vida de forma plena, de forma completa. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Interessante que esse texto começa falando da glória do ministério de Moisés. No entanto, ele diz que essa glória não pode se comparar com a glória do ministério do Espírito. A experiência de Moisés foi algo fantástico. Eu, quando criança, eu ficava lendo essas histórias da Bíblia, e eu ficava muitas vezes com aquela cara de uau, camarada ficar com o rosto aceso, brilhando. E muitas vezes eu pensava e resmungava comigo mesmo, um dia eu ainda queria dar uma brilhadinha, nem que fosse uma brilhadinha só. Em janeiro de 1992, nós estamos falando de 25 anos atrás, eu estava pregando no estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, junto com outros colegas, e a gente foi pregar em algumas igrejas, que elas assim um regime bem fechado. A gente brinca hoje, parecia o Talibã. Aqui você tem que usar sua burca. Os irmãos tinham algumas restrições que nós, os pregadores particularmente, não concordávamos. Mas porque a Bíblia nos ensina a andar na lei do amor e não só em disputas. Quando nós chegamos lá, nós descobrimos que aqueles irmãos acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio, que o crente não podia ir na praia, para eles era pecado. Irmão, Angra dos Reis, na minha opinião, é um dos pedaços mais belos do litoral da costa brasileira. Aquele marzão sem ondas, porque é uma baía, aquela areia branca, fina, aquele monte de ilha. E nós permanecemos 10 dias ministrando lá, e não entrar no mar foi um sacrifício, foi praticamente um desperdício. E a gente queria honrar e respeitar aqueles irmãos. No entanto, no último dia, era a 10ª noite, a gente ia embora no dia seguinte, não ia pregar mais lugar nenhum. Eu lembro que eu falei para os nossos amigos que tínhamos ido junto, eu falei, a gente podia ir na praia pelo menos à noite para orar, para usar essa coisa linda que Deus criou para alguma coisa boa. Se não pode nadar, vamos pelo menos orar. Duvido que alguém vai se importar de orar. E para não parecer golpe, que a gente foi orar na praia para nadar, vamos de noite. E aí nós fomos à noite fazer uma vigília. Enquanto nós estávamos orando, estava um tempo muito precioso de oração,
Teve um momento que eu falei para os irmãos: olha, eu não sei vocês, não estou aguentando de calor. Eu falei: vou orar lá dentro, que é completamente diferente de nadar. Era uma noite muito escura, eu não me lembro exatamente, eu acho que estava obviamente nublado, mas a gente não via lua, não via estrela, estava tudo muito escuro e não tinha iluminação natural na praia onde nós estávamos, né? Era muito pouco que vinha de longe, mas apesar de estar tudo escuro, como era esse piscinão, esse mar sem ondas, demorava, né, para ficar fundo. O pessoal que estava ali, um que estava visitando já tinha morado, e outro que era de Angra nos garantiu, falou: aqui é tranquilo. Eu lembro que eu falei: eu vou entrar e vou orar lá dentro. E eu entrei até mais ou menos a altura da cintura. Só que era muita unção, mas não aguentei o poder, eu caí no poder de Deus. Quando eu caí na água, eu comecei a boiar enquanto falava em línguas, enquanto orava. E meus outros amigos vendo eu orando lá dentro, pensaram: quer saber, nós vamos orar lá também. Nós estávamos em 5, um ficou para fora e os outros 3 me acompanharam, e nós, os 4, começamos a orar do lado de dentro. Interessante que eu estou brincando, mas a gente estava orando mesmo. Eu lembro que a gente ficou assim relativamente perto, não era uma roda de dar a mão, mas a gente estava perto. E de repente um deles olha para mim. Hoje todo mundo é pastor, todo mundo está no ministério. Um deles olha para mim e diz: o que é que está acontecendo com a sua perna? Eu falei: por quê? Ele diz: olhe você. Eu olho para mim, as 2 pernas dentro d'água parecem 2 lanternas acesas. Eu levei um susto. Eu fiquei pensando: o que é isso? Eu lembro que eu enfiei a mão na água só para tocar minha perna e descobrir o que é que estava acontecendo, curioso. Quando eu enfiei a mão na água, primeiro eu levei um susto, porque parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Mas a hora que eu toquei com a mão na perna, só para ver se estava tudo bem comigo, eu comecei a perceber que as pernas dos outros colegas que estavam dentro também se acenderam. E eu lembro que eu falei para eles: mas a perna de vocês também está acendendo. A maioria de nós estava de shorts, bermuda, por causa do calor. E eles começaram a olhar também. E a gente ficou sem entender o que estava acontecendo. Eu lembro que um de nós gritou para o que estava de fora. Perguntou para ele: você está vendo alguma coisa diferente? Sem induzir o que era. Ele falou: olha, estranho, olhando daqui de fora, parece que as pernas de vocês estão acesas, estão parecendo lanternas dentro d'água. Enquanto a gente estava discutindo aquilo, né, quem que está vendo o quê, porque a gente checou, todo mundo que estava ali via a perna de todo mundo daquela forma, o irmão de fora também. Deus acendeu um fogo dentro d'água. Foi uma história muito impressionante. Agora no final do ano, eu estive pregando na igreja de um dos pastores que estava conosco no dia, e aquele dia foi nos visitar, né, um terceiro irmão que também estava no dia. Esse terceiro, que hoje também é pastor, que foi nos visitar lá, ele era novo convertido na época e tinha recém saído das drogas. Eu lembro quando nós fomos para essa reunião, ele estava falando muito da vida de loucura, de alucinação das drogas, o que era pior do que o que. Eu lembro que ele chegou a me falar: olha, nós não encontramos nada pior nessa época de vida louca, perdida, do que o tal do chá de cogumelo. Tinha um amigo nosso, que o cara falou: vamos embora que você fica doido o dia inteiro, o negócio não passa rápido. Eu falei: teve um que ficou doido 3 dias, tem um que está doido até hoje, nunca mais voltou. Mas de repente no meio da conversa falou: mas não quero mais falar disso não, entreguei minha vida a Jesus, não quero nem falar, né, disso como se fosse vantagem. E eu lembro que nós interrompemos a conversa e fomos orar. Mas a hora que acendeu aquele fogo, esse irmão passou o resto da noite gritando: Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. Eu até hoje tenho uma desconfiança que a experiência talvez foi mais para ele do que para todos nós. Mas irmão, aquela sensação de dar uma brilhadinha na perna, mesmo que foram só as pernas, não o rosto, mesmo que foi de noite, não possivelmente de dia como Moisés, porque não acredito que ele desceria o Sinai de noite. Eu já subi de noite com muita lanterna, iluminação, e eles facilitaram o trecho da subida, ajeitaram muito. Eu duvido que naquela época ele teria feito isso dessa forma. Então ele desce de dia, está diante do povo, o povo assusta com o brilho do rosto. Eu sempre ficava olhando isso e eu ficava empolgado. Dizia: meu Deus, isso sim é que é manifestação de glória. Agora, interessante que às vezes eu estava lendo esse texto, que fala que a glória do ministério do Espírito é maior, mas eu não conseguia enxergar a glória do Espírito. Eu ficava dizendo: a de Moisés é que foi boa, a de Moisés é que foi boa. Mas ele está usando isso como um contraste, para dizer que se o que Moisés experimentou já foi glorioso, a Bíblia diz: muito mais glorioso, em muito maior proporção, será o ministério da justiça, o ministério do Espírito.
Nós precisamos entender, querido, que dentro da ação e da obra do Espírito Santo, algo tão extraordinário, tão glorioso, que é muito melhor do que você brilhar com o rosto para todo mundo ver. Falei, você fez um pedido a Deus por provisão e a provisão está a caminho. Isso aqui é só o sinal de que Ele está com você. O sinal abriu, eu ia disparar e a convicção veio dentro de mim. Eu desviei o seu caminho por causa dele. Não vá embora. Aquela voz me disse, quem está detendo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo. É a indiferença de vocês para a liderança do meu espírito. Você acha que o diabo está querendo que você se arrependa de algo errado? Se você quer ser uma águia, ande com as águias. Se quer ser uma galinha, fique com elas. Se o senhor fez jejum de 40 dias, o problema é que muitas vezes, porque você não ouviu uma voz, você não valoriza aquilo como se fosse uma orientação da parte de Deus. É estupidez espiritual. Se você não corresponder com Deus, você nunca vai passar para o próximo. Mas a voz falou, o que é fiel no pouco, será fiel sobre o muito. Mas o que é infiel no pouco, será infiel no muito. Cada vez Deus faz um movimento, enquanto você não fizer o seu, Ele não vai fazer o próximo. Ele falou, o problema da maioria das pessoas é que elas não entendem a simplicidade do processo e não sabem interagir com o Espírito Santo. Você vai dizer assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Está esperando que eu vá te dar direcionamento personalizado. É ruim que eu vou falar alguma coisa para você. Você não fez nem o que eu já falei e está esperando que eu fale as coisas do próximo nível.